Alô pessoal, mais uma vez gravando um novo vídeo, onde hoje eu pretendo falar sobre a cura realizada pelos seres de luz. Mais um assunto que espero que considerem interessante, que gostem, pois é uma dúvida que geralmente acontece com muitas pessoas em relação a como acontece a cura a nível sutil, a nível do plano superior. Então, vamos iniciando o assunto. Como acontece no nível sutil um trabalho de cura espiritual? Com a atuação das equipes de amigos maiores, é possível ser realizada a cirurgia espiritual ou astral. Para uma eficácia maior, normalmente a pessoa interessada no atendimento de cura espiritual, uma vez tendo sido indicada a cirurgia espiritual ou atendimento de cura, ela deve receber os procedimentos onde constam os dias, horários e postura diante dos atendimentos. É muito importante que a pessoa esteja concentrada, esteja em um quarto sem que seja incomodada durante o período do atendimento. Ela não deve ter nenhum tipo de distração com a presença de outras pessoas. Não deve estar com televisão ligada, nem rádio, pois naqueles momentos uma equipe espiritual irá até o lar físico da pessoa e atuará de um modo geral em todas as áreas que hajam algum tipo de disfunção a ser tratada. Aconselho o uso de uma música bem relaxante, apenas instrumental, para ajudar na concentração, elevação e no relaxamento. Mas é muito importante no início de um atendimento espiritual que a pessoa esteja bem tranquila. As pessoas geralmente pedem uma cirurgia espiritual para determinado problema de saúde, mas para as equipes maiores, o corpo físico e os corpos sutis são vistos como um todo. Não existe apenas um problema X para ser tratado, mas sim a restituição do equilíbrio geral. É bom que você tenha em mente que os amigos maiores percebem todos os aspectos em desequilíbrio do encarnado, muitas vezes até o que a pessoa nem sabe existir de disfunção. Eles sempre trabalham para curar e prevenir outras doenças ou disfunções. Muitas vezes as pessoas se confundem com a ideia de que estão sendo atendidas com uma cirurgia espiritual, atendimento de cura, para um problema determinado, como um problema de coração, um problema de coluna, mas na realidade, como eu coloquei ali, as pessoas estão sendo atendidas no todo, em todo o corpo físico e também nos corpos sutis. Com certeza, as equipes espirituais sabem o que deve ser tratado, o que deve ser mexido. Muitos pensam que a cirurgia espiritual é apenas um auxílio a um tratamento químico, um tratamento químico de saúde que esteja em andamento, mas na verdade a principal fonte de cura, a mais profunda, sempre acontece por intervenção dos planos superiores. Eles percebem o passado e o presente do ser, a maneira de pensar, sentir,
alimentação, os vícios, e diante disso eles verão o que podem fazer para proporcionar o melhor resultado possível com a intervenção da cura energética. Além do corpo físico, que é trabalhado profundamente, também acontece um trabalho em cada um dos corpos sutis da pessoa a ser atendida. Eles agem nas partículas que estruturam todos os corpos e pela ligação energética que existe entre eles, chamado na física quântica de emaranhamento quântico, é possível modificar um estado de doença ou desequilíbrio energético nos mais variados graus de gravidade, visando recuperar o estado de saúde. Essa atuação energética segue repercutindo positivamente e acelerando até o corpo físico. Havendo merecimentos, a pessoa é curada desde os níveis mais internos, sutis, eliminando bloqueios energéticos negativos arraigados. Muitas vezes a cura plena termina não acontecendo porque o encarnado cria bloqueios mentais e emocionais, duvidando da eficácia do procedimento energético sutil. Como o encarnado está geralmente sob o domínio do seu cérebro físico, que é bem limitado, não há um entendimento nem conhecimento de como pode ser possível uma melhora física real através de uma intervenção energética superior. Para a percepção cerebral, não ocorre nada palpável, pois não é tomado nenhum remédio, não veem ninguém, não percebem as energias trabalhando. Muitos nem acreditam que existam seres espirituais sem o corpo físico, com um conhecimento muito superior à ciência terrestre. O cético coloca inúmeros nãos que bloqueiam qualquer tipo de ajuda que possa surgir para beneficiá-lo. Para esses não está ocorrendo nada. E essa história de cura ou cirurgia espiritual é apenas imaginação, delírio de quem acredita em qualquer coisa sem fundamento. Embora muitos céticos nessas ocasiões até veem, sentem, ouvem coisas estranhas, diferentes que não conseguem explicar, principalmente quando obtêm uma cura física, o que no mínimo faz refletir sobre o que aconteceu. Se toda essa atuação espiritual é fantasia, como pode ter resultado? É um bom questionamento, não é? Alguns responderiam que é obra do autossugestionamento, mas então, ao se admitir isso, teremos que considerar que a mente poderia ter se curado por si só e nunca ter existido uma enfermidade. Então, esse é um dilema que acontece toda vez que sai algum tipo de atendimento de cura para uma pessoa e se informa a essa pessoa que vai ser feito atendimento de cura espiritual e a pessoa termina muitas vezes duvidando, não tendo os cuidados necessários para que haja uma eficácia nesse atendimento. E aí a pessoa termina se bloqueando e apenas com um tipo de intervenção superior que faça ela sentir algo em especial para perceber que de fato algo superior está acontecendo. Então, como acontece a cura sutil? Enquanto uma equipe de amigos maiores trabalham no corpo físico, os corpos sutis da pessoa são levados para uma colônia espiritual.
A cada um dos 3 corpos sutis inferiores, que é o corpo astral, o corpo mental inferior e o corpo mental superior. E sobre os corpos eu tenho um vídeo que fala só sobre eles. Passam a ser tratados com vários tipos de energias de alta frequência. São usados equipamentos muito avançados que existem apenas nesses níveis superiores, visando a remoção de bloqueios energéticos profundos que existem no nível dos chakras e de cada estrutura atômica. Cada estrutura atômica que compõe cada um dos nossos corpos sutis e também o corpo físico. Tais bloqueios normalmente estão relacionados com as vidas passadas e também relacionados à vida presente. Graças a essas intervenções, as concentrações de energias negativas são removidas, repercutindo diretamente sobre o corpo físico. Aí nessa ilustração, então, temos um aparelho que era utilizado anos atrás na colônia espiritual Caritas. Ele foi percebido durante atendimentos no grupo na qual pertenço, ao longo de inúmeras atuações. Como nesse nível o avanço científico é muito grande, um aparelho que hoje é utilizado em dado momento passa a ser substituído por outro mais avançado e eficaz no resultado, acompanhando a evolução. Então temos aí um aparelho típico que já não é mais usado porque, como eu mencionei ali, já foi superado. E ele tinha essa característica de ter esse braço móvel, e esse braço móvel, conforme mostra a ilustração, ele ia fazendo uma espécie de escaneamento sobre a pessoa a ser tratada, primeiro identificando os problemas nos corpos sutis, e os problemas eram registrados nessa tela, uma tela tridimensional, por isso o nome dele era multifrequenciador de cores holográfico com tela tridimensional. E aqui todos os controles que os amigos maiores usavam para determinar o tipo de energia que era canalizada para a pessoa nesse corpo sutil, ou para cada um dos corpos sutis. Então, como vocês veem, um equipamento mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui no plano físico, só que com uma tecnologia ultra avançada, tanto é que não existe nenhum equipamento assim aqui no plano físico. E assim, além de fazer um diagnóstico, o que ele mais fazia, que era o mais interessante, é que ele promovia uma cura. Então, no segundo momento, a passagem desse braço móvel emitindo energia e atuando nos pontos. Então, digamos que a pessoa teria um problema cardíaco, o braço móvel pararia aqui em cima do coração, emitiria uma energia condizente e realizaria então a atuação a nível de chakra cardíaco para repercutir, ou como eu mencionei antes, no corpo astral, no corpo mental inferior e no corpo mental superior. E assim sucessivamente. Digamos que em dado momento fosse percebido pelos amigos maiores um problema também na bexiga, o aparelho pararia aqui com o seu braço, emitiria toda uma frequência de energia para restabelecer o equivalente à bexiga, que não existe nos corpos sutis, mas a região em si tem a repercussão equivalente ao corpo físico. Então acontece a cura a nível dos chakras, dos principais chakras, mas também, como eu mencionei, em cada estrutura atômica que compõe o corpo, né? É um trabalho, como vocês podem ver, bastante complexo e bastante eficaz.
Aqui temos um outro aparelho utilizado nas colônias espirituais, que eram utilizados para tratar também os corpos sutis. Esse aparelho foi percebido na colônia Nosso Lar. Podemos perceber uma semelhança nas percepções. Esse desenho, essa ilustração eu tirei da internet. Então, são informações que são passadas em momentos diferentes para grupos diferentes, confirmando assim a realidade disso tudo. Então, outro tipo de aparelho que emite energias, com certeza com o mesmo objetivo de refazer, de reestruturar os corpos sutis. Tipos de cirurgias espirituais. Existem as cirurgias espirituais que acontecem diretamente no corpo físico, com cortes, retiradas de tecidos e etc. Enquanto isso, os corpos sutis vão sendo trabalhados pelas equipes espirituais. Um exemplo desse tipo de intervenção maior é o caso do médium que fez fama na década de 60 e início da década de 70, chamado José Pedro de Freitas, mais conhecido na época como Zé Arigó, que era médium de efeitos físicos e de incorporação. Ele incorporava o Dr. Fritz, médico alemão que desencarnou ainda na Primeira Guerra Mundial. Também ficou bastante conhecido o médium Edson de Queiroz, que na década de 1980 ficou famoso pelas cirurgias realizadas diretamente no corpo físico, também incorporando o Dr. Fritz. Então, nessa ilustração aqui, aparece o que seria um amigo maior, um membro da equipe espiritual, atuando no encarnado que estaria deitado aqui, seguindo as instruções passadas de horário, de estar concentrado, preparado, enfim. E aqui do lado um corpo sutil dele já sendo retirado, sendo projetado, e certamente não é apenas um amigo maior que faz esse trabalho, mas 3, 4 amigos maiores que vão visitar a pessoa no seu lar físico. Existe ainda outro tipo de cirurgia espiritual na qual ocorre a intervenção sem cortes ou uso de instrumentação material no nível físico. Com a pessoa ser tratada presente no local, esse tipo é mais comum de acontecer. Em outra característica de cirurgia espiritual, a intervenção se dá à distância, com hora e dias marcados previamente. Desta maneira, uma equipe espiritual vai até a casa da pessoa a ser tratada e atua a partir do seu corpo físico, conforme mostrei ali naquela ilustração anterior. Conforme a necessidade, se for um caso urgente, uma ajuda de cura espiritual pode acontecer a qualquer hora, pois as equipes espirituais estão a todo momento atuando incansavelmente, porque a urgência do socorro não tem hora. A participação de um encarnado num trabalho de cura espiritual faz com que várias mediunidades se manifestem. Por exemplo, enquanto ele está doando energia, poderá perceber por clarividência o que está sendo feito, com maiores ou menores detalhes. Poderá incorporar, seria a psicofonia, um amigo maior para atuar diretamente ou passar instruções. Poderá também captar a voz de um amigo maior, daí seria a clareaudiência, e ter a intuição de onde deve atuar, além de outras possíveis percepções extrafísicas que podem ocorrer através de uma sensibilidade. Muitas vezes também acontece que quando uma pessoa, independente de religião, em suas preces pede uma ajuda maior para um problema de saúde para si ou para outra,
essa ajuda acontece. Assim, o encarnado durante o sono físico tem seus corpos sutis desdobrados pelas equipes maiores e encaminhados para uma colônia espiritual, e lá a ajuda é dada. Os trabalhos de cura espiritual são realizados com a participação de vários seres voltados para um bem maior e que integram equipes que visam ajudar a humanidade encarnada. Esses seres podem ser extraterrestres, como mostra essa ilustração aqui, intraterrenos ou ainda amigos maiores que fizeram sua evolução aqui mesmo neste planeta. Além disso, tem os encarnados conscientes que se doam para colaborar com algum tipo de energia. Esse trabalho de cura não se restringe apenas à cura do corpo físico, ela se dá principalmente nos corpos sutis. Então aqui, nessa ilustração, achei interessante colocá-lo para terem uma ideia da atuação a princípio de espíritos indígenas, ou seja, seres de luz, com a aparência de índio. Aqui vemos extraterrestres também participando e a pessoa enferma sendo atendida aqui. As ajudas das equipes espirituais acontecem a qualquer momento conforme a necessidade. Atualmente, a ciência de vanguarda já conjectura que os chamados fenômenos mediúnicos ou transcendentes, os estados mentais e emocionais de elevação e inspiração, ocorrem em faixas de frequências vibratórias elevadíssimas, na ordem de mais de 8 quintilhões de Hz, ou 8 vezes 1018 Hz. São categorizadas como ondas ultracurtas. Então vocês veem que a ciência gradualmente vai conseguindo chegar no nível do sutil, do espiritual, da outra dimensão, para terminar, sem querer, explicando todos esses fenômenos, todos esses acontecimentos. Então aqui nessa ilustração, uma médica, uma amiga maior atuando num enfermo encarnado, possivelmente no hospital físico, no plano físico. E aqui também a atuação de alguns amigos maiores aqui, canalizando energias concentradas e procurando ajudar o enfermo aqui encarnado em seu quarto, no plano físico. Aqui eu coloquei um pouco de algumas fotos da época que o José incorporava o Dr. Fritz, esse é o médium, onde ele fazia cirurgias, como vocês podem ver aqui, colocando uma faca por dentro do olho, e em outras ocasiões simplesmente canalizando uma energia com as mãos para a pessoa ser tratada. Aqui também parece que fazendo uma raspagem no olho, provavelmente por algum problema de catarata, aqui da mesma forma. Então são cirurgias que aconteciam, e pelo menos não tenho notícia atualmente que ainda aconteça, para justamente chamar a atenção, despertar nas pessoas que existe algo maior atuando, pois, como eu coloquei ali, não ocorrem anestesia, nem asepsia, nem hemorragia. Sempre foram provas evidentes, né, de que algo além do mundo material ocorre. O porquê que a pessoa não sentia nenhuma dor, porquê que a pessoa não tinha nenhum tipo de hemorragia
ou infecção, justamente porque toda uma equipe espiritual estava ali presente no momento dessa cirurgia mais física, mais fenomênica, para fazer todo esse trabalho. E o médium incorporado aqui termina sendo um mero realmente mediador que proporciona o médico espiritual atuar direto no corpo físico. Aqui a fotografia do Edson de Queiroz, que foi outro médium que incorporou o Dr. Fritz a partir de 1979. Em cirurgias espirituais diretas no corpo físico dos enfermos, começou no Recife a fazer essas atuações. Viajou por todo o Brasil e ficou mundialmente conhecido ao participar de eventos sobre paranormalidade, com demonstrações na Alemanha, França, Itália e na Suíça. Nesse último país, fez várias cirurgias no palco do Congresso Astra, diante de milhares de participantes. Foi também para os Estados Unidos, especificamente Nova York, Miami, São Francisco e Palo Alto. Atendeu inúmeras pessoas também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ficou muito conhecido no Brasil depois de ter participado do programa Terceira Visão na TV Bandeirantes em 1987, onde realizou cirurgias espirituais ao vivo. Então aqui na foto aparece o médium Edson de Queiroz, incorporado o espírito do médium alemão Dr. Fritz, realizando uma cirurgia espiritual diretamente no corpo físico. Essas cirurgias espirituais acontecem sem, como eu mencionei antes, anestesia, sem nenhum tipo de asepsia e sem hemorragia. E geralmente a recuperação é muito rápida, muito eficaz. No dia seguinte a pessoa já apenas tem uma cicatriz no corpo físico e algumas horas depois já está em plenas atividades. Claro que sempre é recomendado ter cuidados. Mas mesmo nas cirurgias espirituais que são feitas à distância, onde eu tive a oportunidade mais de acompanhar, mesmo sendo à distância, muitas vezes as pessoas nos contaram que ficaram com marcas, com cicatrizes, evidenciando onde a equipe espiritual atuou, onde foi trabalhado no corpo físico. Essas marcas ficam também para mostrar para a pessoa que houve algum tipo de intervenção ali, que não foi só algum tipo de imaginação ou de ilusão. Também eu particularmente percebi várias vezes pessoas que entraram em contato no pós-cirurgia espiritual e comunicaram que tiveram melhoras comprovadas através de exames clínicos, onde tumores e outros tipos de disfunções simplesmente desapareceram do corpo físico. Então tem a comprovação científica do exame clínico feito antes da cirurgia espiritual e o exame clínico feito pós-cirurgia espiritual, evidenciando então que houve de fato uma intervenção, digamos, estranha, diferente, uma intervenção paranormal naquela pessoa, pois que o resultado foi exatamente a cura. E assim são vários e vários casos que aconteceram, que eu particularmente, como mencionei antes, testemunhei participando do trabalho. Depois tivemos vários retornos de pessoas que nos comunicavam, que contavam a sua melhora. Então é isso, fiz um resumo de como acontecem os trabalhos espirituais de cura, de atendimento de cura, chamados também de cirurgias espirituais ou cirurgias astral. Espero que tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, podem colocar nos comentários, que eu responderei
Lembrem-se de darem um like se gostaram do assunto e se inscrever no meu canal. Obrigado por enquanto pela atenção e até o próximo vídeo.